primeiro lugar, agora nós temos condições de mostrar. E nós vamos aqui, irmãos, compartilhar alguns textos, mas não vai dar tempo de ler todos eles na sua Bíblia. Mas a gente procurou colocar aqui para que você que esteja anotando, e eu aconselho realmente que faça isso. Alguns irmãos conseguem, né, ouvir, olhar e anotar ao mesmo tempo, outros não. Mas se você consegue, que você leve esses textos, que você possa aproveitar melhor em casa, porque nós vamos ter que resumir as coisas aqui. Mas, em primeiro lugar, a primeira coisa que eu acredito que a família deve almejar é ela ter equilíbrio financeiro. Vocês poderiam ler comigo? Até para dizer que você está acordado aí, não dormiu ainda, né? Vamos lá? Primeira realidade, ter uma vida financeira equilibrada. Vou pedir que você abra em Provérbios. E professor, meus queridos, é difícil ser pregador. Então, logo vai escorregando para o ensino. Sempre a gente está meio... né? Então, os irmãos procurem se adaptar aí um pouquinho comigo, porque a gente vai pedindo participação. Amanhã de manhã eu gostaria de conversar com os irmãos, vocês me dessem alguns retornos também, e vocês pudessem acompanhar dessa forma. Creio que o Espírito Santo vai atuar e vai abençoar igualmente os nossos corações. Mas aqui em Provérbios 30, tem um pedido a Deus, que acredito que é um pedido de toda família normal, toda família que teme ao Senhor, que ela deseja isso. Você tem aí na sua Bíblia, amém? Posso ler aqui, já achou? Provérbios 30, versículo 7. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. As duas coisas são: primeiro, afasta de mim a falsidade e a mentira, porque é uma desgraça para uma pessoa e para uma família. A falsidade, a mentira, é gerador de contendas, de separações. Quando nós sabemos que há traição, quando acontece a falsidade, a mentira, tudo mais ruim, não é isso? Então, olha a sabedoria do servo de Deus. Senhor, me dá isso. Não me deixa cair nessa parte, né? Esse é um pedido. E o outro, que tem a ver com finanças, dá-me o pão, aliás, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Você tem orado para ser rico? Depois dá uma olhadinha lá em Tiago e em alguns outros textos que falam que a gente deve ter muito cuidado em querer ser rico. Mas é bíblico que a gente não tenha nem tanta pobreza e nem tanta riqueza. Porque nós sabemos que na extrema pobreza os homens podem fazer absurdos e negar a Deus, e na extrema riqueza também pode dar as costas para Deus. Olha o que diz aí o resto do texto. Está comigo aí, querido? Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Eu não vou falar, irmãos, sobre finanças. Então, esse é um assunto para o vosso pastor, os irmãos que ensinam a trabalhar com calma. A gente recebeu agora, esse mês, nós estamos fazendo um mês da família lá também, e trouxemos algumas pessoas para nos ajudar, para abordar assuntos da família. E o último pregador que veio, ele falou sobre finanças. Falando para famílias, que toda família ali presente, como eu creio que está acontecendo aqui hoje, todas as famílias se encontram em uma dessas três realidades. Ou ela está honrando a Deus com a sua vida financeira, podendo ter um bom testemunho, nome limpo, honrando o trabalho de Deus, podendo participar plenamente da obra de Deus e se realizando como família financeiramente. Ou a segunda opção, estão à beira do abismo, já com dívidas e com dificuldade de saldar as dívidas. O Banco Central considera a dívida quando você não paga a terceira parcela. Essa estatística que a gente vê por aí é em cima disso, né? E um terceiro tipo de família que já estão no abismo, no buraco. E aí ele foi trazendo para nós um resumo, né, da visão bíblica de como sair do abismo, quem está nessa situação,
ou aquele que está à beira do abismo, ter os cuidados para não cair, e aquele que está realmente honrando a Deus com as suas finanças, continuar e desfrutar como ensina a palavra de Deus. Então, amados, essa questão financeira é central na vida do ser humano. E ainda mais num tempo de consumismo como nós vivemos. Nós sabemos que se você não tiver aí qualquer R$3, você não sai de casa de ônibus, não é isso? Aqui são R$3 a passagem? Quanto? Dá quase na mesma, né? Lá agora 3 e vai para 3,40, né, em São Paulo. Então, a parte financeira, pode ser que o jovem até se iluda e fale assim, não, o importante é ter amor, o importante é a gente se amar. É importante, isso é importante mesmo. Só que no dia a dia, nós sabemos que o dinheiro a tudo manda. E eu não estou falando coisa da minha cabeça. Provérbios fala isso, né? A tudo corresponde o dinheiro. A diferença é que o servo de Deus, ele administra isso, no ponto de vista de Deus, e consegue superar as crises se ele busca Deus, ele quer obedecer a Deus. Então, amados, um dos maiores problemas na família a base é desequilíbrio na vida financeira. Às vezes por tragédias, desemprego, por questões de roubo, acontece isso também. Doenças em que as pessoas gastam o que não têm e ficam endividados, mas acontece muito por falta de administração ou por uma administração precária. E tem irmãos, tomara que não tenha ninguém aqui nessa situação, para você não se sentisse de alguma forma atingido com essa palavra. Mas tem gente que pensa que ele vai, faz uma campanha de oração, que o negócio é orar e que o diabo será repreendido, os carneiros das pernambucanas serão repreendidos, o demônio das casas da Bahia, e depois que faz as dívidas. Aí é complicado, né? Então, nós vamos ver na palestra de amanhã também sobre essa questão de onde entra a oração. Mas a vida financeira é números. E números é administração, não é oração. Oração entra em outra parte. Mas se eu ganho 1.000 e eu gasto 1.200, eu não tenho como você nem cara de pau de pedir a Deus alguma coisa, porque eu estou gastando mais do que eu recebo. Então, é administração. E o que acontece, irmãos? Consequências. Saiu agora uma estatística lá, São Paulo, 52% das famílias estão endividadas. Isso quer dizer 1.865.000 famílias endividadas. Não é assim uma prestação atrasada, não. 3 prestações atrasadas, já com essa complicação toda. E a imensa maioria é por causa do famoso cartão de crédito. Esse é o vilão. Tá certo? Eu radicalizei, eu tenho um cartão de crédito, mas quase não uso. E quando eu uso, eu só não faço aquele sinal da cruz, porque eu não sou mais desse pensamento. Mas eu oro mesmo para que eu não entre nesse carrossel da dívida que é terrível, mesmo porque eu ganho pouco. E se ganhasse muito, Deus já sabe como é que eu ia fazer, né? Então, no mínimo, eu estou procurando ser fiel e ainda assim com muita luta. Porque para comprar tem em todo lugar. É muito forte o consumismo. Imagina um pai de família com 2, 3 crianças que vai ao mercado, né, como é que fica? A gente passou por isso e as nossas necessidades são muitas. Mas a verdade é que com o desequilíbrio nas finanças vem outros problemas. Sim ou não, irmãos? Vem o estresse, vem aquele momento que um começa a falar coisas que não falaria se estivesse tudo bem, né? Aquele amor tremendo, aquela paixão, sofre um pouco, né? Quando o dinheiro aperta, quando não tem o dinheiro. Então os relacionamentos são minados, desentendimento, depressão. Irmão, nós encontramos muitas situações assim, muito. Isso é muito forte, não tenho tempo aqui para abordar muito. Mas o irmão me procurou, não dessa comunidade onde eu estou agora, mas numa outra. E ele era um menino muito alegre, brincalhão, estava noivo. E ele estava triste, muito triste, cabeça baixa. Aí chamamos aquele amado, falei, querido, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu não tenho mais alegria.
Você está trabalhando? Estou, eu sabia que estava trabalhando, né? Mas olha, o meu salário, eu nem vejo mais a cor. E eu quero construir, eu quero levar adiante a minha família. E ele perdeu totalmente o controle e ele não sabia como tratar desse assunto. Então cheguei para aquele amado e oramos juntamente com outro irmão que me ajudava nesse trabalho de aconselhamento. E falei, você vai fazer assim, você vai atrás do gerente do banco, você vai chegar lá e chutar o pau da barraca. Olha, eu não vou pagar, não tem como, tem que fazer outro esquema aí para mim. Ele falou, pastor, não posso, porque eu já fiz isso. Já refinanciei, nem vou lá. E se eu sair do meu emprego para ir no banco, eu posso ser mandado embora e vai ficar pior ainda. Eu só estou desfrutando do vale refeição, porque isso não vai direto na conta. Porque quando entra lá, o banco só puxa tudo. Eu falei, não, irmão, você vai fazer isso. E você vai crer que Deus vai estar com você, porque você quer mudar. Você não quer essa vitória? Esse é só um caso que eu estou contando, irmãos, de um caso bem sucedido, né? E ele creu. O teu gerente não vai te mandar embora. Você explica que você tem que sair no almoço para ir no banco para resolver um problema. Ele fez. E chegou lá no gerente, fez como eu falei, né? E conseguiu reescalonar tudo isso e começar a ter um controle mínimo da sua situação. Hoje ele é casado, tem uma filha, os dois estão bem empregados, tem a casinha deles, né? Não sei como é que está a vida financeira realmente, porque faz tempo que eu parei de lidar com eles lá. Mas houve um momento que a gente pode ver até que ponto a vida financeira pode afetar negativamente ou pode abençoar, não é verdade? Então, amados, como eu disse, eu não estou aqui para criticar nesse sentido, mas quem sabe esse alerta vai ajudar com um dos fatores principais na vida de uma família, que é ter planejamento, que é olhar para essa questão antes de fazer as contas, as dívidas, e poder, então, desfrutar do sustento que Deus dá. Tem emprego na sua casa? Deus está abençoando, tem renda? Ou trabalha por conta? Começa a olhar como Deus tem abençoado. Porque do lado de Deus não falta nada. Muitas vezes é o nosso lado, não é verdade? Tem aqui alguns textos que eu vou terminar esse ponto, pelo menos lendo alguma coisa aqui, pastor. Então, a irmã, por favor, mostra para nós. Provérbio nós já lemos. Esse versículo, Romanos 13:8, fala que a gente não deve dever a não ser o amor, que é uma dívida impagável. E o outro texto, esse aqui eu quero ler com você. Para quem tem que parar à meia-noite, está indo bem no ritmo, né, irmãos? Eclesiastes 2:24. Você acha que é da vontade de Deus que você desfrute das coisas boas dessa terra? Ou é só para quem não é crente? Só para as pessoas que não temem a Deus, né? Meus irmãos, é para o servo de Deus também. É para toda pessoa normal. Você é normal, não é isso? É para mim, é para você. Mas fala assim, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze do bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Aí você pulando o capítulo 3, versículos 12, 13, vai falar a mesma coisa. Versículo 22, capítulo 5, 18, fala a mesma coisa. Lá no final do livro fala, olha, você faça tudo, desfrute. Capítulo 12, isso aí não está na transparência, mas estou citando aqui para os irmãos. A filosofia que vai apresentar nessa área, nesse livro, você é um ser humano e depois que você morrer, você não vai desfrutar mais nada dessas coisas aqui. É outra realidade. Então tem que desfrutar aqui. Para isso, seja sábio, que Deus será com você e você vai ser bem sucedido. Esse é o ensinamento do livro. Então, amados, Jesus falou no outro texto, querido, pode mostrar? Esse outro texto, que nós devemos olhar para essa questão financeira, mas também entendendo que não é só aqui, que nós temos que depositar lá no outro banco, né, celestial. Lembra desse texto aí? Que Jesus fala da gente fazer também depósito no céu, que é ganhar almas, que é servi-lo, que é dar a nossa contribuição na vida espiritual. E as coisas materiais, ele vai acrescentar, conforme nós lemos lá em Mateus, texto que a gente vai ver depois, que aquele que buscar primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então existem, irmãos, princípios que norteiam toda a nossa vida. A questão do crente é, ele quer seguir esses princípios, ele quer ter o trabalho de ir atrás e de seguir esses princípios, ele acredita que funciona. Funciona, irmão, amém? Pode falar para a pessoa do lado isso, irmão, os princípios bíblicos funcionam. Amém? Mesmo que você não demonstrou muita convicção aí, mas sabe que funcionam. Funcionam. Mesmo que você já tenha tido experiência, que você questione, poxa vida, a todo mundo aí desse jeito, eu que estou aqui tentando servir a Deus, como é que... Sabe, irmão, que Deus honra a sua palavra. Então, aquilo que você puder abraçar nesses princípios, como eu falei, não é minha proposta me debruçar muito sobre finanças aqui, mas dizer isso. Creio que a parte financeira, o sustento material, é algo vital para uma família e ela deve almejar isso. Vamos nos perguntar nessa noite, queridos, como é que está a nossa vida financeira? Como é que está esse lado na nossa família? Será que, por alguma razão, nós estamos sofrendo relacionamentos, que é outra coisa que a gente vai ver agora, por causa do problema financeiro, né? Se há desemprego, se há falta de renda, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou buscando, né? Eu estou colocando na cabeça dos meus filhos que eles têm que se profissionalizar, que eles têm que investir na sua capacitação, eu estou administrando corretamente, porque é assim que a gente vai conseguir muitas coisas. Nós sabemos da bênção que é, né? A gente vê aí a meninada entrando no mercado de trabalho e ganhando às vezes 3, 4 vezes mais que o pai, né? E você se pergunta o que está mudando, mas você vai ver esse menino, essa menina ficou aí, às vezes 4, 5 anos, aguentando cadeira lá da universidade, fazendo um curso profissionalizante, buscando uma capacitação e tem uma condição, uma ascensão social. E eu, como pai, me sinto alegre se acontecer isso com meu filho e com a minha filha. Não é isso com você também, querido? Então, essa é a parte que a gente faz. E quero deixar com os irmãos, então, esse primeiro sonho, que eu quero dizer isso, né? Toda família deve almejar, ter uma vida financeira equilibrada. Se não tiver equilibrado hoje, que ainda bem que eu não conheço seu contra-cheque, né, o seu orçamento, né? Mas Deus está certamente tocando no teu coração. Ele quer te ajudar. Ele busca ajuda. A igreja ajuda muito. O pastor pode trazer equilíbrio, além dos órgãos do governo que cuida disso, né? O PROCON. Se você chegar lá e pedir ajuda, sabe qual é a primeira coisa que eles vão falar para você? Tem alguém que trabalha no PROCON aqui? Não? Eles vão falar, você tem que fazer um orçamento. E começa por aí. Saber o que está gastando para poder você começar, o inventário, né? Mas vamos à segunda coisa que toda família deve almejar, segunda realidade. Vamos ler juntos, queridos? Ter um bom nível de relacionamento. Lê-se em casa, né? Não estou nem falando lá fora, mas na família. E esse versículo resume bem para nós, não dá tempo de ler tantos outros, mas queria que você abrisse comigo, 1 Coríntios 10, 24. Achou aí, querido? Amém? Quem está comigo aí? Amém. Alguns irmãos. Versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outra. No outro texto é mais feliz, eu creio, mas em outras palavras, nós estamos falando aqui de relacionamentos. E as coisas na família, irmãos, devem acontecer de tal forma que a gente tem um nível suportável, sustentável de relacionamento. Quando o relacionamento fica insuportável, essa família está fadada a ter sérios problemas. Não é verdade? Eu nasci numa região seca, no sertão nordestino, no Ceará. E existe ali alguns oásis
nas regiões onde tem os rios, ali a água penetra e ficam alguns poços, então as árvores são verdes, e você avista aquelas regiões inteiras verdes lá e o restante tudo seco, 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 cinzento, né? E eu cresci numa propriedade do meu pai, onde passava um riacho de fora a fora, e a gente tinha aquilo ali como o lugar mais interessante da região para nós, né? Ali a gente via os pássaros vindos, matar a sede, cantar, todos os animais concorrem para ali, a sombra, onde você encontra frutas, onde se planta para essas coisas, os oásis, né? Naquelas regiões. E essa família que tem um bom relacionamento, ela é como esse oásis nessa sociedade. A violência é muito grande, a agressividade, o egoísmo é muito grande. E a nossa família, eu creio que deve ser esse lugar que é um oásis nessa sociedade. Um lugar onde todo mundo queira voltar, para onde todo mundo queira voltar e ali sentir-se bem com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Eu desejo isso para a minha casa. Você deseja isso para a sua casa também? A gente está dando passos para que isso aconteça, porque é a parte prática, né? A gente não tem aqui muito tempo para abordar, mas a realidade é essa. Nós queremos ter uma casa para onde devemos voltar. Essa semana eu falava com um homem, vizinho, e ele estava mais para lá do que para cá, tinha bebido, e bem naquela hora, à noite, ele estava acabando de falar com a mulher. E ele falou, ó, tá vendo aqui, né? Falando assim. Ela, ó, encheu minha orelha. Falou um monte. Nem vou para casa hoje, vou dormir aqui mesmo. Funileiro, né? E ele está numa crise muito grande. Foi uma oportunidade para abordar alguma coisa sobre Jesus e falei para ele, olha, eu quero te apresentar um amigo que vai resolver os seus problemas. Aí comecei a falar um pouco para ele, né? E fiquei pensando, que triste, né? Eu vou para a cidade, faço as coisas, volto com a vontade danada de chegar na minha casa, de tirar o sapato, colocar uma bermuda, ficar à vontade, de sei lá, ficar com a minha família. Eu gosto de voltar para casa. Mas esse homem não tem razão de querer voltar para casa. E quando você começa a não querer voltar para casa, a protelar e ficar sozinho, com os amigos, com as amigas, e a casa não é esse lugar aconchegante, quando esse filho não tem mais a casa como um lugar aconchegante, ele vai encontrar outros lugares aconchegantes, né? E aí onde vem, irmãos, o imenso problema que a família enfrenta, das drogas, das más companhias, das traições, etc, etc. Então, além das finanças, o relacionamento na família é fundamental, segundo essa visão que eu estou colocando para os irmãos, resume um monte de coisas boas para a família. Lutar pelo bom relacionamento na família é vital, é chave para uma família ser mais bem sucedida. Eu queria mostrar rapidamente algumas frases aqui para os irmãos. Creio que um relacionamento saudável numa família vai envolver franqueza, mas não rudeza, não ignorância, no português popular, né? Ser franco é necessário, mas nós sabemos que é na nossa casa que nós acabamos sendo nós mesmos, né? Na igreja a gente é todo bacaninha, né? Uma linguagem é bacana, tudo limpinho, tudo certinho, não é assim? A gente se comporta, né? Lá fora, no trabalho, mas em casa a gente tem, naturalmente, relaxa mais. E nesse relacionamentos são às vezes afetados, porque se confunde, né? Eu falo a verdade, doa em quem doer, essas coisas, e biblicamente a gente tem os princípios, né? Ser franco, mas sem ser rude. Outra coisa importante no relacionamento é dar liberdade, tem que ter isso, mas tem que ter limites. E é onde muitas famílias tropeçam, sofrem, não saber colocar limites. Outra coisa importante nos relacionamentos, impor respeito, tem que haver. A Bíblia fala que os filhos devem honrar os pais, que os pais não devem irritar os filhos, tem uns textos para isso, Efésios 5, 6 também, Colossenses, etc. Mas uma coisa é respeito pelo outro e outra coisa é medo, né? E nós sabemos que
Não é vontade de Deus que nossos filhos tenham medo da gente e nem outros tipos de relacionamento com medo. Próximo, altruísmo e não egoísmo. Os irmãos vejam que eu estou colocando aqui essas ideias, não tenho tempo para elaborar muito, na crença que você vai juntar esses fatos e vai pedir a Deus para que aplique na sua vida. Amém, igreja? Você possa considerar essas coisas, se perguntando, como é que está a minha vida? Eu estou contribuindo para que haja paz na minha casa, com os bons relacionamentos? Eu estou sendo essa pessoa mais altruísta e menos egoísta? Essa pessoa que põe o respeito como ser humano, mas não medo? Essa pessoa que dou liberdade, mas também estou cuidando, está sob controle, né? E por fim, mais ou menos assim, irmãos. Cada um assume o seu papel na família, faz a sua parte. Mas há coisas que a gente tem que fazer juntos. Tem coisas que a gente tem que compartilhar para que haja esses bons relacionamentos. E eu quero ir para o último ponto, que é o mais que eu quero destacar aqui hoje à noite. Só vou mostrar para os irmãos esses textos. Como eu falei, se você está anotando, você vai poder ler em casa com calma. É muito conhecida essa passagem, essa outra também. Marido e mulher, respeito dos pais e dos filhos. E em Romanos 12, todo tipo de relacionamento, não só familiar, onde fala ali das orientações de Deus para que flua melhor os relacionamentos. Então, irmãos, são essas ferramentas que nós temos na palavra de Deus, orientações, que eu quero almejar para a minha família. Primeiro, um equilíbrio financeiro, e lutar, né, para isso. Segundo, um relacionamento sustentável. Quando chega no grito, está ficando insustentável. Quando chega na pancadaria, aí é Lei Maria da Penha, aí já é delegacia, aí não dá mais, né? Então, nós temos que olhar para isso. Graças a Deus que Ele tem na sua palavra todos esses ensinamentos para nós. E o último tópico, quero resumir para os irmãos, mas dá uma olhadinha comigo. Vamos ler juntos? Ter Deus como centro da sua existência. Em outras palavras, irmãos, já que estamos na igreja evangélica, tudo começa quando a pessoa aceita Jesus no coração. Ah, pastor, a minha família era uma família desestruturada. Meu pai com a minha mãe, era tudo assim. Como é que eu vou ter uma família equilibrada? Vai, querido. Se você entregar a tua vida a Jesus, e Ele se tornar o centro da tua vida, e você se casar com uma pessoa que tem Jesus, e essa pessoa, tendo Jesus no centro da sua vida, vai juntar com você e formar uma família centrada em Jesus Cristo. E daí vocês vão quebrar esse vínculo de passado, essa herança maldita, e vão ter uma nova família instituída dentro dos princípios da palavra de Deus. Aí há esperança. Então, em resumo, é isso, querido. Eu quero almejar isso na minha vida. Pastor, mas eu lutei, a minha família até agora, nós não estamos, Deus não está no centro. Você não pode, vou usar aqui uma expressão do mineiro, né? Não pode entregar a rapadura. Né? Não entrega a rapadura. Né? Quer falar para o irmão isso aí, do lado aí, para ele? Né? Irmão, não entrega a rapadura. Né? Irmãos, não entrega a rapadura, né? Você sabe que os casais, viu, irmãos? Quem aí é casado há menos de 5 anos? Levante uma das mãos. Vou comprometer um pouquinho aqui vocês, hein? Tem alguns casais, não é verdade? Ó, sinceramente, os primeiros 5 anos é o tempo que a maioria dos casais modernos estão se separando. Sabia disso? É estatístico. Mas olha a tramóia do inimigo. Porque é bem nos primeiros 5 anos que o casal está aprendendo a se adaptar. Nem se adaptou ainda, nem terminou a lua de mel, já vão se separar. Né? Depois dos 10 anos, você começa a conhecer o outro. Tá certo? Os maridos
desculpe as irmãs, mas eu já fiz pesquisas, já estou 31 anos casado, não adianta querer entendê-las. Não adianta, você não consegue. A emoção, essa coisa do momento, as mudanças, as TPMs, etc., etc., da mulher, que o homem é livre disso, em parte, né? Ele gera essa dificuldade de entender. Então, é mais amar do jeito que você é e trabalhar isso. Não entregar rapadura. Porque a questão é essa, irmãos. A gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde. Não é verdade? Olha o garotão ali da minha vizinha. Olha como é que ele é. Olha, aquele é cavalheiro. Abre até a porta do carro para ela entrar. Né? Mas você não convive na casa, você não sabe os detalhes. Né? E a mulher, o homem também. Mas vamos direto a um texto que eu quero deixar com os irmãos, para a gente fazer esse encerramento. Em Atos, capítulo 17. Pastor é assim, né, irmão Sérgio? Sempre fala que vai encerrar e nunca encerra, né? Irmãos, vocês orem por mim, porque eu estou com um problema, viu, pastor Luiz? E eu trouxe muito alimento para a gente comer em pouco tempo. Então, vou ter que administrar isso amanhã e prometo para os irmãos que a gente vai ver como fazer. Mas olha aqui, irmãos. Paulo, Atos, está abrindo comigo aí? Atos 17, 28. Paulo está aqui num contexto, a gente tem que considerar, não dá tempo agora, mas ele está pregando o evangelho para as pessoas ali. E ele pega a própria palavra daquele povo para mostrar o evangelho. E essa questão de que Deus tem que ser o centro. Ele usa uma expressão que me parece com aquela dos planetas orbitando, né? Gira tudo deve girar em torno de Deus. E quisera eu aqui ter palavras, irmãos, para esmiuçar isso, ao mesmo tempo, para a gente ver a diferença de uma família cujo centro é Deus e de uma que não tem o centro como Deus. Né? Deus não é o centro, melhor dizendo. Até na morte, sujeito que não tem Deus, uma família que não serve ao Senhor, no funeral é diferente do funeral de uma família que tem ao Senhor. Você já percebeu isso? O desespero da família é muito maior daquele que não tem Deus no centro. Às vezes tem uma religiosidade, tem uma denominação religiosa por trás dele, mas se o Deus não é o centro, fica desesperado, porque não sabe mesmo por onde foi o parente que morreu. A família com Deus, centrada em Deus, ela se move. Olha a expressão de Paulo aí, você está comigo? Atos 17, 28. Pois nele, em Deus, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque nele também somos geração. Ele pegou uma frase de um dos poetas da época e falou, olha, está vendo? Seus próprios poetas têm falado isso. E essa é a realidade. Então, irmão, sem querer, querendo, como diz o Chaves, você aí, querido, que tem Jesus, marido, mulher, e vocês estão tentando servir o Senhor, buscando na sua palavra, vocês estão com a sua família orbitando em Deus. Deus é o centro dos seus interesses. Deus é consultado antes. Não é isso? A Bíblia é levada a sério. O servir a Deus, viver os princípios da palavra de Deus, a verdade, a santidade de vida, a preocupação com o que agrada a Deus. Deus está no centro, inclusive até no momento de comer. A gente vai fazer o que antes de comer? A gente vai agradecer, não é isso? Em tudo, aquele salário que a gente recebe, é tudo girando em torno de Deus. Essa é uma realidade que toda família deve almejar. E eu quero nessa noite encerrar essa parte, lembrando isso para os amados, palavra do Senhor Jesus em Mateus. Temos aí o texto, querido? Esse texto aí, e te convidar para a gente fechar aí nessa passagem. Alguns conhecem até decor, não é isso? Esse texto. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E ele está falando, irmãos, de uma erva daninha chamada ansiedade, que gera problemas também na família, que é uma coisa que tem que ser trabalhada. Não é isso? A ansiedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Se Deus cuida dos animais, dos pássaros, de tudo que Ele criou, Jesus falou isso antes, não foi? Ele vai cuidar da família. Se Ele veste os lírios com muito mais beleza do que o rei Salomão foi vestido, Ele vai cuidar da gente, da nossa família. A questão é se Deus é primeiro na minha vida. É isso que vai fazer a diferença. Eu queria pergunto nessa noite, se todos aqui já vieram a Cristo, se você já entregou sua vida a Jesus. Porque é aí que começa esse trabalhar de Deus. O jovem aqui, a moça, o rapaz que quer constituir uma família, começa com isso. Eu entrego a minha vida a Cristo e começo a buscar o seu reino em primeiro lugar. Coisas incríveis que o Senhor está fazendo com relação a famílias, tá, irmãos? Eu quero, nessa primeira palavra aqui hoje à noite, crer que eu estou passando para vocês alguma motivação para que você sonhe, para que você volte amanhã pensando, poxa vida, eu tenho esperança. Tem um Deus que quer essas realidades bonitas na minha vida. As outras coisas ficam debaixo dessas três aí. É um resumo, não é isso? Tem aí a última transparência, irmão? Ó, da conclusão aí. Suprimento é importante. O próximo, relacionamento uns com os outros, horizontal, é básico. E o terceiro, que eu acabei de falar, relacionamento vertical com Deus, Deus no centro da minha vida. Isso aí resume toda o que eu entendo assim, o que é uma família bem-sucedida. Se estiver bem, meu sustento, tenho para onde voltar, tenho como viver dignamente nessa sociedade, se eu estiver bem uns com os outros na minha casa, e se eu estiver bem com Deus. E o último ponto, isso aqui. Esses três aspectos vai resumir tudo, como está aí, os irmãos que estão lendo. Mas eu quero orar com vocês, irmãos, sobre essa questão. Seu coração está esperançoso em relação à sua família? Deus é o Deus do recomeço. Pode falar comigo isso com convicção? Meu Deus é o Deus dos recomeços. Certo aluno, na hora da prova, estava só rabiscando a folha, rabiscando. Aí, quase já lá para os tantos, para terminar a prova, o professor foi lá e perguntou, mas o que está acontecendo? Você não fez a prova, só está rabiscando aí. E o aluno pediu assim para ele, olha, por favor, me dá uma chance, me dá uma folha em branco, que eu vou tentar fazer a prova. E o professor deu a folha. Eu creio, irmãos, que o nosso Deus é aquele que tem uma folha em branco para a gente recomeçar as coisas. Quem acusa, o acusador dos nossos irmãos, a Bíblia é bem clara, está lá no Apocalipse, é o Satanás. Por isso que eu falei no início da mensagem. Vigia nos teus pensamentos, que Deus está trazendo esperança, que Deus está trazendo essa folha em branco para você escrever. Senhor, daqui para frente eu quero essa família que não é a melhor do mundo, mas é a melhor que eu tenho, e eu quero lutar por essa família. Você quer lutar por sua família, querido? Hein? Quer lutar por essa família? É isso? Eu quero, Senhor. Então me dá uma folha em branco. Oremos. Deus amado, ministra, Senhor, como te pedimos no início, essa palavra, para que nosso coração continue sonhando a favor dos nossos filhos, nosso cônjuge, enfim, da nossa família. E se não está sonhando, que a partir desse momento algo novo do Senhor venha nos mover, venha nos dar mais fé, Senhor. Tira a incredulidade do nosso coração. Quebranta, Senhor. Porque às vezes é necessário o quebrantamento, o perdão. É necessário, Senhor, limpar a amargura, liberar perdão ou pedir perdão. É necessário uma certa humilhação às vezes. Mas se o teu Espírito move, Senhor, nessa noite, tu conhece a casa de cada um de nós, Senhor.
Tu conhece a cama onde dormimos e os pensamentos que ali passam na nossa mente quando estamos ali. Tu sabes como está, Senhor, o cônjuge nessa noite, o filho em relação ao irmãozinho em casa, o pai, a mãe em relação aos filhos. E nessa noite, Pai, eu creio que Tu estás fazendo um reboliço santo aqui, que Tu estás trabalhando, Senhor, para que haja um passo para frente, Senhor. Não regredir, nem parar, mas ir para frente. E eu peço essa graça, Senhor, que a gente vá dormir hoje sonhando com essas grandes realidades que toda família deve almejar. E Tu põe a Tua mão, sim, Senhor, que Tu és o Deus de misericórdia sobre aquela família que porventura está lutando com relação ao desemprego, ou com dívidas contraídas, com dificuldade financeira, para que haja uma transformação, passos concretos aconteçam nesse sentido. Para que, meu Deus, também, a parte dos relacionamentos, Pai, que são fundamentais para nós, que a gente possa estar disposta, Senhor, a, às vezes renegar, às vezes se acertar, às vezes até pedir perdão, e se unir novamente, se levantar, Senhor, como famílias que vão ser sal da terra, luz do mundo, para a glória do Teu nome. E, ó Deus, se o Senhor tem ficado em segundo plano, se o Senhor está de fora do centro da minha família, da nossa família, nós pedimos perdão nessa noite, e que o Senhor tome o Teu lugar, que é Teu por direito, Senhor, e de fato, o Senhor venha conduzir de tal forma, Senhor, que nós possamos ver o Senhor atuando, trazendo paz, trazendo de novo aquela oração em casa, aquele leitura da palavra, aquele gosto de Te cultuar, aquele louvor no nosso sono, no nosso carro, na nossa casa. Ó Deus, a presença do Senhor completa, no centro, não na periferia da nossa vida, mas no centro. Assim eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus, esperança nossa. Amém.